Júnior, para de jogar essa porcaria e vem almoçar! Ah, não! Justo agora que eu achei um videogame que não precisa comprar ficha? Eu vou te contar um pouco da história dessa preciosidade de última tecnologia, porque o Glitch está no ar. Eu vou te contar uma história de nerd. O que eles comem, onde eles vivem. E há muito tempo atrás, lá nos anos 70, os nerds viviam num local que era antes da Lan House, se chamava Fliperama. Fliperama era um local onde você tinha máquinas para poder jogar. Primeiro eram aquelas máquinas de flipper mesmo, que eram as máquinas que você apertava os botões na lateral e tinha lá as alavancas para bater as bolinhas de metal. E esse era o fliperama tradicional, mas aí começaram a surgir os arcades, que eram os videogames que foram colocados em caixotes enormes e você tinha que comprar ficha de metal mesmo, colocar lá na maquininha para poder jogar o seu joguinho, né, de cada dia. E durante muito tempo a única maneira de jogar alguma coisa, se divertir com jogos eletrônicos era dentro desses espaços chamados fliperama. E existia todo um ecossistema de nerds ali, você tinha, né, uma graduação do nerd Premium, Plus, Master, Gold, né, Platinum e tal, até o newbie que chegava lá e aí todo mundo curtia com a cara dele, ele pagava a ficha para todo mundo para poder ter o direito de jogar. Então existia todo esse ecossistema, né, de jogos, mas era fora de casa e você tinha que gastar dinheiro e os pais brigavam com a gente, porque a gente queria ficar o dia inteiro lá no fliperama, até que em 1977 foi lançada essa preciosidade chamada telejogo. Foi o primeiro videogame a ser vendido oficialmente no Brasil. Lógico que quem era muito endinheirado já tinha comprado um por contrabando, trazido de uma viagem, mas era bem complicado, porque além de ser difícil, caro, era complicado de entrar com isso na bagagem no Brasil, porque era proibido ir com esse tipo de equipamento. Além disso, ainda tinha uma diferença no sistema de TV. As nossas televisões, elas eram no padrão PAL-M e normalmente quando você trazia dos Estados Unidos, que era a maioria parte desses videogames vinham de lá, eles vinham um outro sistema de imagem chamado NTSC, e aí você tinha que comprar, além do videogame, um conversor de PAL-M, NTSC, vice-versa, que também custava às vezes mais caro do que o próprio videogame. Então não era tão fácil você ter um videogame na sua casa, mas o telejogo inaugurou essa história aqui oficialmente no Brasil por uma empresa que quase ninguém imaginava, porque quando a gente olha o telejogo, está lá, Philco, Ford, parece, que história é essa? Ford vendendo equipamento eletrônico ou videogame? E a história começa lá no século XIX, quando foi fundada uma empresa na Filadélfia, que depois, nos anos 20, ela mudou o nome para... Era uma empresa de baterias, trabalhava com bateria de carro, equipamento, fiação para carros. E lá no meio dos anos 30, eles vieram para o Brasil. E aí essa empresa já chamava Philco, que era Philadelphia Battery Storage e Company, Philco. E a Philco veio para o Brasil nos anos 30 para fabricar baterias, equipamentos eletrônicos, rádios, né? E depois começou a fabricar televisões. E nos anos 60 ela foi comprada pela Ford. A Ford teve interesse de comprar, investir naquela empresa que era promissora do ramo de eletrônico naquela época. E diversos aparelhos saíram com essa marca, rádios de carros, inclusive televisões e rádios. Teve um rádio muito famoso chamado Transglobe, que era Philco Ford. E o telejogo foi o primeiro investimento da Philco, né, que era propriedade da Ford, nesse ramo de videogames. E foi um enorme sucesso. Por quê? Porque foi o primeiro. Todo mundo que já jogava lá naquele fliperama falou, pô, então eu posso jogar em casa sem ter que pedir dinheiro pro pai e pra mãe para poder comprar a ficha. Que legal, jogar o dia inteiro, chamar a galera toda, formar aquela equipe, né, para jogar esses três maravilhosos jogos que são futebol, tênis e paredão. Era só isso. E realmente isso era um sucesso lá em 1977. Esse videogame foi o meu primeiro videogame e eu aprendi e bati em todo mundo, porque eu era o que mais treinado, né, na vizinhança inteira, e eu jogava melhor do que todo mundo e adorava, porque eu ganhava de todo mundo nessa maravilha que não foi inventado pela Philco Ford. Na verdade, nos Estados Unidos, a Atari já tinha um videogame semelhante chamado Pong, que depois foi adaptado para ser lançado aqui no Brasil. A adaptação foi muito bem feita, tanto que o telejogo, imagina-se que ele fez sucesso não só pelos jogos, que não eram lá grande coisa, mas ele tem um design legal, ele tem um acabamento de madeira e grande parte das televisões
televisões daquela época tinham um acabamento semelhante, então ele combinava com a televisão, e aí você não tinha muita resistência dos pais, vai colocar esse troço horrível aqui na minha sala, né? Ele combinava com o aparelho de TV e você viu, não tem joystick, a gente tinha que jogar com ele no colo, a fiação dele é enorme, porque tinha que atravessar a sala, as pessoas tropeçavam no fio que ligava o videogame até a televisão, e a televisão era, na maioria dos casos, preto e branco, poucas delas em colorido, mas era o que a gente tinha para aquele momento. E a Ford Philco, ela ficou durante algum tempo ainda vendendo esses produtos, depois a Philco foi vendida para a Philips, depois foi vendida para a Gradiente, mas isso é o resto da história. Depois do lançamento, o sucesso foi tão grande, ninguém sabe quantos desses foram vendidos, na verdade, porque a Philco nunca divulgou, mas depois desse, logo em seguida veio um videogame também, que era uma adaptação de um videogame americano chamado Odyssey, foi o segundo videogame praticamente lançado no Brasil, que também não fez muito sucesso, porque ele era visto muito mais como um brinquedo mesmo, e ele tinha um teclado de computador, então ele deixava as pessoas meio confusas, isso é um videogame ou é um computador? E aí em seguida, só em 83 é que chegou ao Brasil o Atari, da Atari de verdade, porque tinha os falsificados. O fake Atari foi lançado um pouco antes por algumas empresas, mas só em 83 que o grande fenômeno do videogame, né, talvez o maior fenômeno do videogame até hoje, aterrissou aqui no Brasil com a sua primeira versão dos jogos em cartucho, que dava uma versatilidade muito maior do que você ter esse jogo que não tinha entrada para nenhum cartucho, ou seja, você comprou com 3 jogos, você ia morrer com 3 jogos, como ele está até hoje, desde 77 até hoje, mantendo as mesmas características originais. Mas isso foi um movimento muito interessante do mercado, porque naquele momento as famílias trouxeram para a sala de casa e aceitaram na sala de casa esse aparelho que hoje faz parte da decoração da maioria dos lares, né, das salas de estar das pessoas, lógico, em versões muito melhores do que essa, mas essa evolução nos trouxe a partir de 1977 até essa enorme briga dos consoles de videogame, que hoje são coisas completamente diferentes do que a gente tinha naquela época. O telejogo depois teve uma segunda versão chamada Telejogo 2, e essa não foi lá grande sucesso. Na verdade, depois os outros videogames que chegaram, eles vieram com outros recursos muito mais interessantes, né? O Telejogo 2 não trabalhava com cartucho também, e esse foi talvez o maior erro da Philco Ford de não ter investido numa evolução para os jogos que tinham opções de você trocar e ter mais variedade e mais opções de jogos para poder, quando enjoa de um, jogar outro. Então esse foi o grande lance da Atari logo no começo. A Atari fez aquilo que tinha que ser feito, depois ela cometeu alguns erros, né, como alguns jogos aí, né, que não deram muito certo, que tiveram que ser enterrados. Procure isso depois para você saber dessa história, alguns cartuchos que foram enterrados de tanta vergonha, né, do fracasso que foi o jogo. E em seguida, e aí vieram, lógico, aí o resto da história, vem a Nintendo, vem Mega Drive, vem toda a concorrência de outros jogos, até chegar a empresas que, da mesma forma, não tinham a tradição na área de computação, como, por exemplo, a Sony, né, que lançou o seu videogame, que hoje, né, é um dos principais consoles do mercado, e a Microsoft, que tinha uma tradição enorme na área de tecnologia, de informação, mas também não tinha nenhuma tradição em videogame. Então, e aliás, foi a primeira vez que a Microsoft investiu nessa área, nesse setor, com o console, logicamente, né, e com os softwares, com os jogos, e aí virou essa guerra sensacional por ver quem tem mais qualidade, melhor realidade, os melhores sons, a melhor imagem, melhor definição, e que não era a mínima preocupação naquela época do coitado do videogame, que tinha essa resolução máxima. Ele ainda tinha as opções de cores, é que aqui a TV ela não está com conversor de PAL-M para NTSC, então, aliás, vice-versa, NTSC para PAL-M. Então a gente está aqui assistindo em preto e branco, mas ele tinha algumas cores, como mudava de azul para marrom, para verde, o fundo só. Os jogadores aqui e os objetos eram sempre brancos, e era essa a nossa maior diversão nos anos 70. Isso aqui, apesar, né, de parecer algo tosco, rústico, era alta tecnologia para a época, custava caro. Outro dia eu vi até numa conversão, vamos dizer assim, do preço que ele era vendido na época e aplicada toda a correção monetária até hoje, ele custaria por volta de R$5.000 se você fosse comprar um telejogo zero hoje, comparado ao preço que ele valia naquela época. Então não era um brinquedo barato, não era tão acessível, até porque era uma grande inovação tecnológica. Ele tem dentro dele um
processador de 1,58 MHz, não é gigahertz, tá? Esqueça gigahertz. 1,58 MHz, que era o que se tinha também na época de alta tecnologia. Imagine que para isso chegar no Brasil em 77, esse processo de desenvolvimento, de planejamento, de engenharia, ele foi feito muito antes, né? E ele foi feito provavelmente com o prazo, né, entre o planejamento e o lançamento de um produto naquela época era de 2 anos, mais ou menos. Então, esses processadores eles foram projetados no começo dos anos 70 para chegar nessa tecnologia até aqui. Mas mostra que a tecnologia é robusta porque, olha só, nunca passou por nenhuma manutenção, nem limpeza, nem nenhum cuidado. Isso ficou jogado, né, no fundo de alguma caixa de papelão até essa semana, quando eu falei, vamos contar para as pessoas como é que era o passado do videogame? Qual foi o ícone principal dos anos 70 que trouxe um monte de amigos para mim, porque as pessoas iam na minha casa para jogar videogame, que fazia aquele monte, e a minha mãe eu achando horrível, aquele monte de moleque na sala e ela querendo ver televisão e a gente fazendo... E assim como durante muito tempo foi assim, a briga pelo domínio da televisão, porque a gente não tinha computadores, não tinha monitores específicos, né, para poder jogar videogame, todo mundo disputava um único aparelho de televisão que tinha na sala da casa e esse aparelho tinha que atender a todos os gostos, né, de todos os moradores da casa. E como o videogame é algo bastante viciante e já era desde aquela época, normalmente a gente monopolizava a televisão e aí ninguém assistia novela, nem jogo, aliás, assistia quando chegava a chinelada, mas essa era o recurso final. Bom, essa é a história do telejogo. Pô, matei a saudade, ainda vou chamar um pessoal a fazer um campeonato aqui e vamos disputar o troféu. Como é que a gente chamaria esse troféu do videogame dos anos 70? A gente pode chamar de o Arcade Vintage, sei lá, vai dar uma sugestão, escreve pra gente aqui nos comentários. Se gostou, dá um joinha, também inscreva-se no nosso canal se ainda não se inscreveu e ative as notificações para ficar sabendo quando tiver novidades por aqui. Eu sou o professor Hélio Lemes e a gente volta logo logo em mais uma edição do Glitch. Tchau!